O cenário corporativo de hoje é, sem exagero, um campo minado. Volatilidade extrema, regras mudando o tempo todo, e nesta nossa análise a gente vai quebrar um paradigma que assombra muita diretoria por aí. O jeito que enxergamos o analista de controladoria sênior. Sabe aquela visão antiga do profissional que só fica lá conferindo planilha o dia inteiro? Esquece isso. Nós vamos entender por que ele é, na verdade, o guardião definitivo do patrimônio multimilionário da empresa. Então, fica a reflexão para a alta gestão. Em um mercado global super agressivo, onde um único deslize pode custar milhões da noite para o dia, quem é que realmente fica na linha de frente para garantir a saúde financeira da companhia? A resposta está exatamente nos dados. O profissional sênior de controladoria é aquele ponto de convergência. Ele integra toda a parte técnica pesada e protege os ativos contra decisões, digamos, desastrosas. E para desconstruir essa arquitetura de excelência, nós vamos passar rapidamente por 5 pilares essenciais. 1. O guardião do patrimônio e compliance. 2. Normas contábeis globais. 3. Automação de ERP. 4. Investimentos estratégicos e auditoria. E, por fim, 5. O ciclo estratégico mensal. Pilar número 1. O guardião do patrimônio e compliance, protegendo a reputação. Olha, compliance vai muito, mas muito além de só obedecer leis de olhos vendados. É, na verdade, uma ferramenta robusta de proteção de reputação. Pensa na lei anticorrupção, por exemplo. O analista não dá só uma lida rápida nos contratos. Ele destrincha as cláusulas internacionais minuciosamente, justamente para blindar a empresa contra as sanções. E, ao mesmo tempo, ele tem que aplicar o princípio do conheça seu funcionário, equilibrando a vigilância ética com o respeito absoluto à privacidade exigido pela LGPD. Basicamente, é pegar a teoria jurídica chata e transformar numa barreira de defesa real que minimiza riscos estratégicos e tributários. Isso puxa um outro desdobramento importantíssimo, os critérios ESG. Isso não é mais só um discurso bonito de marketing, tá? O impacto socioambiental virou um filtro absolutamente crucial para conseguir crédito e atrair investimentos financeiros, principalmente nos setores mais regulados. É a controladoria quem entra em campo para garantir a transparência dessas metas de sustentabilidade, fornecendo dados concretos que provam para o mercado que a empresa tem responsabilidade de verdade. Pilar número 2. Contabilidade global. A língua universal do capital. Aqui a mentalidade tem que mudar. A contabilidade internacional não é burocracia, é o passaporte da companhia para acessar os grandes mercados globais de capital. Dominar normas como IFRS e os nossos CPCs aqui no Brasil não é detalhe, é falar a língua universal dos negócios. Isso alinha o que a gente faz em casa com os padrões do mundo todo. O resultado? As demonstrações financeiras ficam transparentes, fáceis de comparar e super atraentes para quem quer investir dinheiro de fora. Claro que toda essa contabilidade avançada exige um julgamento profissional absurdo. Imagina dominar as regras de arrendamento com o IFRS 16 ou saber exatamente quando reconhecer a receita de um contrato gigantesco pelo IFRS 15. O time precisa entender a real substância econômica das transações. É exatamente por causa disso que o Conselho recebe relatórios limpos, refletindo a lucratividade verdadeira de cada segmento do negócio, com rateios super precisos e a garantia de que os ativos são recuperáveis. Pilar número 3. Automação de ERP, o coração tecnológico da controladoria. Hoje em dia é impossível atuar de forma estratégica sem um sistema de ponta rodando por trás. E aí a gente sempre cai naquele dilema clássico na hora de escolher o ERP da companhia. Por exemplo, de um lado temos o gigantesco SAP, notório por domar a altíssima complexidade e o nosso rígido compliance fiscal do Brasil, oferecendo integrações muito profundas. Do outro, temos o Oracle Cloud, que costuma brilhar na velocidade absurda do fechamento contábil e no uso de inteligência artificial para análises preditivas. A diretoria precisa pautar essa decisão na maturidade financeira e na presença geográfica da operação. Para a gente visualizar de verdade o poder dessas ferramentas, imagina a seguinte situação. Estamos na reta final de um fechamento mensal. O prazo está estourando, o nível de tensão na diretoria está nas nuvens. E, de repente, aparece uma divergência na casa dos milhões entre duas filiais em países diferentes. Sem automação, seriam dias cruzando planilha, certo? Mas com módulo de consolidação financeira afiado, o sistema elimina aqueles saldos intercompany instantaneamente, enquanto o gerenciador de tarefas já garante quem tem que aprovar o quê. O alívio na sala é imediato. O erro é resolvido na hora, liberando a equipe para focar na análise do negócio e não na digitação manual. E falando em antecipar o futuro, olha esse número. 13.
O uso de modelos de projeção de fluxo de caixa para 13 semanas é uma prática avançadíssima na controladoria. Esses modelos funcionam como um termômetro diário da operação. Eles dão poder para a empresa antecipar e neutralizar proativamente qualquer risco de falta de liquidez no curto prazo. Pilar número 4. Investimentos estratégicos e prevenção de fraudes. 25 milhões de dólares. Imagina um valor presente líquido, um VPL, desse tamanho. É hipotético aqui, claro, mas totalmente transformador. Só que esse número mágico não cai do céu. Ele é o resultado de muito rigor técnico e modelagem financeira pesada. O VPL quantifica todo o valor adicionado por um projeto, trazendo o caixa do futuro para o dinheiro de hoje. Quando o analista sênior coloca um resultado positivo desses na mesa, ele está provando para o conselho que o investimento dá um retorno superior ao custo de oportunidade. É a técnica pura criando o valor real para o acionista. Mas tem que tomar cuidado porque a modelagem financeira tem lá suas armadilhas. Pode rolar um conflito grande entre o VPL e a taxa interna de retorno, a nossa famosa TIR, especialmente se a gente estiver comparando projetos com tempos de duração diferentes. A TIR foca em medir a promessa da taxa de crescimento. Por isso, a diretoria precisa estar ciente das limitações técnicas de ambos. E como a controladoria resolve isso? Usando ferramentas como o ponto de equilíbrio de Fisher e o modelo CAP para definir com exatidão matemática a taxa mínima de atratividade, sempre precificando os riscos reais do mercado. Só que aprovar o capital é apenas um lado da moeda. O outro lado é confirmar a veracidade de toda a documentação envolvida. É nessa hora que a perícia contábil e a auditoria interna funcionam como verdadeiros filtros de proteção. A equipe entra focada em sinais de alerta bem críticos, assinaturas estranhas da gerência, datas de envio que simplesmente não batem com a realidade, salários completamente desproporcionais e fluxos de caixa que não fazem sentido. Essa investigação implacável é o que previne esquemas graves, tipo lavagem de dinheiro, e estanca problemas financeiros antes que eles virem manchete de jornal. E é exatamente por motivos como esses que implementar metodologias como COSO e aderir à famosa lei Sarbanes-Oxley, a SOX, é inegociável. A estrutura da SOX exige que a gente teste todo ano qualquer processo que possa bater forte no balanço. No dia a dia do ERP, isso se traduz naquela regrinha de ouro, segregação estrita de funções. Quem cria ou aprova um processo gigantesco de compra internacional não pode ser a mesma pessoa com acesso para liberar o pagamento. É esse tipo de arquitetura que blinda o patrimônio da empresa, tanto contra fraudes intencionais quanto contra uma simples negligência da gestão. Pilar número 5. O ciclo estratégico mensal, integrando todas as peças. O clímax desse trabalho todo é o momento em que compliance, as regras contábeis e a tecnologia se unem em um processo contínuo de 4 etapas. Primeiro, vem o planejamento e vigilância, cruzando de perto os dados de liquidez e checando os investimentos em CAPEX. Depois, partimos para execução e fechamento, onde o uso do IFRS, aliado à automação, derruba drasticamente o tempo de processamento. A terceira etapa é a análise e reporte, onde os desvios viram indicadores gerenciais super claros, como o EBITDA, prontos para a leitura da diretoria. E, por fim, a revisão estratégica, onde o time ajusta as projeções e avalia novas ideias, retroalimentando todo o sistema de decisão da empresa. Essa citação amarra super bem a nossa análise. A excelência corporativa só acontece para valer quando a gente consegue unir aquele rigor técnico profundo com uma verdadeira visão de negócios. É a integração dessas competências que transforma um mar de dados super complexos em vantagens competitivas de verdade. O profissional que domina tudo isso deixa muito para trás a época de só executar tarefas operacionais, assumindo o papel de um parceiro estratégico vital para que a empresa cresça de forma sustentável. E para fechar nossa explanação, fica uma reflexão bem provocativa que deveria estar na mesa de todas as reuniões de alta gestão. Será que a empresa está dando as ferramentas certas e extraindo cada gota de inteligência estratégica possível das análises da sua controladoria? Quando essa equipe atua de forma plena como a grande guardiã do patrimônio, com suporte de tecnologia de ponta e governança forte, a resposta a essa pergunta é o que vai definir, sem dúvida, quem vai liderar e quem vai sobreviver no longo prazo.